Gálatas capítulo 5, verso 1 diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneça firmes, não se deixa submeter novamente a um jugo de escravidão. Eu leio novamente: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Espírito de sabedoria, conhecimento, nós lhe convidamos para as tuas manifestações. Nos ensina a respeito das Escrituras, nos ensina aquilo que está no coração do Pai e revela a nós de uma maneira onde nós possamos entender, e não só entender, mas também praticar a tua palavra. Que a palavra não seja simplesmente uma informação nessa manhã, mas seja uma transformação. Espírito Santo, você tem o poder de transformar. Você é aquele que pode trazer a consciência, a revelação de tudo que a Escritura nos fala e nos ensina. Nos ajude nessa manhã a colocar em prática cada vírgula que nós vamos expor esta manhã. Nos ensine, Espírito Santo, para a honra e glória do Teu nome. Amém e graças a Deus. Aqui o apóstolo Paulo está falando com a igreja de Gálatas, aonde Paulo, ele prega o evangelho genuíno, ele prega o evangelho de Cristo, onde o Cristo, a obra redentora de Cristo é o suficiente. Mas dentro da igreja, quando o apóstolo Paulo ele sai para ir para as outras igrejas, entra alguns religiosos, alguns fariseus, e começam a implementar ali as obras ou os ritos judaicos novamente dentro do contexto do evangelho de Cristo, aonde eles falam: o evangelho de Cristo é bom, porém você tem que fazer mais uma circuncisão para que seja pleno. Mas o que eu quero dizer é, a obra de Cristo, ela é o suficiente. Nós não precisamos acrescentar nada na obra de Cristo. A obra de Cristo, a obra consumada da cruz, ela é o suficiente. E o povo da igreja de Gálatas estavam começando, eu precisava só que abrir um pouco, acho que está fechado esse microfone. Eles estavam começando a ficar presos por ritos, e estando vivendo o evangelho. E isso nos dias de hoje está acontecendo. Pessoas estão presas dentro da igreja. Mas eu quero dizer hoje para você, iniciar essa mensagem, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Eu quero caminhar, eu quero trazer um estudo um pouco sobre Babilônia. Mas antes eu quero contextualizar, não sei quem lembra, dia 2 de maio de 2011, foi um dia de grande celebração no país dos Estados Unidos. Eu não sei se você vai lembrar essa data, mas eu vou relatar para você. Existe um pastor chamado Gustavo Paiva. Ele conta esse testemunho, ou esse relato, na verdade, que ele vai passar do Brasil para os Estados Unidos nesse mesmo dia. E ele fala que vai passar naqueles procedimentos, alfândega e tudo mais. E ele fala que quando ele vai passar, os guardas da alfândega, eles são muitos, assim, eles já são treinados para te intimidar. Eles são já, assim, totalmente treinados para que você, se está tendo alguma mentira, vai desfazer ali. Mas ele fala que quando ele vai passar ali por aqueles guardas, os guardas estão felizes, falando: bom dia, senhor, tenha um excelente dia. Ele falou: opa, alguma coisa está estranha aqui, porque não é de normal, não é um normal eles terem esse procedimento. E depois ele olha na televisão, todo mundo parado na televisão, ele vai para a rua, um monte de gente para a rua. O que acontece no dia 2 de maio de 2011? Osama Bin Laden é morto. Quem lembra disso? Vocês lembram? Osama Bin Laden, ele é morto. E para eles é uma grande alegria, porque ali se finda um tempo de cativeiros, um tempo onde uma guerra se acaba, onde perseguições se findam.
Então, para os Estados Unidos, 2 de maio de 2011 é uma data muito comemorada, porque foi o fim de uma guerra, foi um fim de uma perseguição, foi um fim de um cativeiro. E se você olhar também para os noticiários, ou como eu posso dizer, para o tempo do judaísmo ali, onde teve o exílio babilônico. Se você pergunta 530 a.C., para os judeus, o que foi de mais terrível? O que aconteceu para vocês? Se for depois de 530, eles vão falar que foi aonde o Holocausto, onde 6 milhões de judeus foram mortos. Mas se você pergunta antes de 530 antes, eles vão falar que era o quê? O cativeiro babilônico. Vocês estão aqui, gente? Aleluia. Mas o interessante é que essa comemoração também acontece com o povo judeu em 538 antes de Cristo. Um rei chamado Ciro, ele se levanta e liberta um povo que estava preso durante 70 anos em um cativeiro babilônico. E aonde você quer chegar, pastor, com todas essas informações? Hoje chega um tempo também onde nós vamos livrar dos cativeiros babilônicos da nossa vida. Posso ouvir um amém? Eu vou falar novamente. Vai chegar um tempo hoje que nós vamos fazer grande festa aqui, porque você vai se livrar de alguns cativeiros babilônicos, você está preso. Eu quero discorrer um pouco sobre essa história, aonde nós falamos um pouco sobre Babilônia. Babilônia é uma falta de ordem, confusão, uma grande confusão. Hoje eu quero trazer 3 aspectos que o Império Babilônico causou para esse povo de Israel. E eu quero que você abra a sua Bíblia, 2 Reis, capítulo 24. Exaltamos Jesus. Existem 3 coisas que quando o povo ele foi tirado da sua terra e foi cativo ali em Babilônia, no cativeiro babilônico, 3 coisas foram roubadas. A Bíblia vai dizer então, 2 Reis capítulo 24, versículo 14: e transportou toda a terra a Jerusalém, como também a todos os príncipes e a todos os homens valorosos, 10.000 presos, e a todos os artifícios e ferreiros. Ninguém ficou senão o povo pobre da terra. Aqui então relata um pouco sobre existia três povos que o Império Babilônico tira da terra de Israel. A primeira deportação são 10.000 homens. E quem seriam esses 10.000 homens? Seriam a nata política, seria a nata da eclesiásticas e também o povo intelectual dessa terra. Então era a nata política, a nata da eclesiásticas e os intelectuais, esses 3 povos. Por que foi esses 3 povos? Esses 3 povos, eles eram responsáveis. Vocês estão aqui, gente? Esses 3 povos eram responsáveis de construir uma cultura. Eles eram responsáveis em constituir toda uma cultura de uma cidade. E quando você retira esse povo, essa primeira nata que a gente fala, você também está tirando a cultura de um local. E a primeira coisa que o Império Babilônico ele quer retirar a cultura do povo de Israel. E para tirar, ele precisa tirar as peças centrais, que seriam esses homens. Os políticos, eles tirariam o povo ali, que eram da igreja, parte da eclésia ou eclesiologia, eclesiásticas, e também os intelectuais. A cultura, quando você retira, qualquer cultura serve. Qualquer cultura serve. A Bíblia vai dizer sobre
esses homens, quando eles são retirados, o povo de Israel perde a sua cultura. E que cultura é essa? A cultura de Israel, eles adoravam a um só Deus, e é o Deus pela qual nós estamos aqui hoje. Mas quando eles tiram a cultura, eles também roubam a adoração e a crença, aonde eles falam assim, que aqui você vai adorar outros deuses, porque em Babilônia é uma cidade politeísta, onde se adora vários deuses. Então eles ali privam eles de adorar o nosso Deus. E se você priva a sua adoração, vai corromper a sua convicção. Porque quando eu adoro, gera em mim uma convicção pela qual eu estou adorando. E quando você rouba a adoração a quem eu quero, que seria o meu Deus vivo, ele automaticamente está roubando a minha crença. Aquilo que eu adoro, eu gero convicção. Por isso que nós privamos e aqui zelamos por aquilo que nós falamos, cantamos, porque isso que gera uma convicção. Amém? E quando então eles tiram esses homens, eles estão roubando a cultura, e não só a cultura, a crença, e roubando a adoração. Então o primeiro ponto, ele está roubando a... Deus abençoe, acho que vou começar de novo. Vamos abrir Gálatas capítulo 5. O primeiro ponto que o Império Babilônico rouba é a cultura. Cultura, ele tem todos os seus princípios. Uma cultura, ela é estabelecida por regras, princípios e normas. Mas quando você tira princípios, regras e normas, o ambiente ele fica totalmente disfuncional. Um lugar que não tem regra é uma bagunça, não é verdade? Entra em algum local, em uma casa, em algum lugar que não tem regra, é disfuncional, é bagunçado. Quando você tira a cultura, aquele lugar fica um lugar totalmente disfuncional. A palavra Babilônia diz é um lugar de grande confusão. Se eu roubo os princípios, roubo as regras, eu roubo a adoração, fica totalmente perdido. O segundo ponto, onde que eu quero discorrer, a segunda coisa, a Bíblia vai dizer que o rei, só vou ler o nome do rei aqui para mim não falar, rei Zedequias, 586 a.C., o Império Babilônico, Nabucodonosor, ele pega esse rei, e ele tira da sua terra, e o que ele faz? Ele pega os seus filhos, desse rei, Zedequias, e ele faz o seguinte, ele fura os olhos dos seus filhos. Ele fura os olhos, e além de furar os olhos, ele mata os seus filhos na sua frente. Para quem é pai e mãe, eu acho que deve ser algo terrível. Pegar o seu filho, furar os olhos do seu filho, e depois matar o seu filho na sua frente, é terrível. O Império Babilônico, ele tem por foco e propósito roubar a sua visão. Ele tira a sua visão, e roubando a sua visão, você fica sem direção. E você sem direção, você não sabe para onde você está indo. E sabe o que está acontecendo dentro da igreja? Pessoas estão assim, ó. Quem lembra o que aconteceu com Sansão? Foi tirado a sua visão e colocaram ele no quê? Por isso tem crente que gira em torno dos mesmos problemas. A sua visão foi roubada. Mas o ciclo não se acaba, esse ciclo fica assim e volta, mas eu estou aqui de novo. Ai meu Deus, eu estou aqui de novo, estou aqui de novo. Pessoas sem visão, ela roda em círculo e se cansa. O Império Babilônico, ele tem por propósito roubar a visão. E uma pessoa que não tem visão, qualquer destino está bom. Se eu sentar com você agora e perguntar qual é a visão da sua vida, você conseguiria falar para mim? Se sim, glória a Deus. Uma pessoa sem visão é uma pessoa sem destino. E eu falo que a pessoa sem visão,
ela é igual o crente chuchu. Aqui ninguém gosta de chuchu não, né? Vixe, será que eu falo agora ou não falo? Gente, me desculpa o meu desabafo. Chuchu não tem gosto de nada. Coloca uma cebola, o chuchu fica com gosto do quê? Mistura com beterraba, ele fica vermelho e fica com gosto de beterraba. Porque tudo que gruda nele, ele pega gosto. Já pegou a revelação, né? Se você gosta de chuchu, Deus abençoe. Eu não gosto. Tem gosto de água. O crente sem visão é esse crente que tudo que encosta nele, ele pega. Ele, hoje eu estou nessa visão. Aí outro encosta, não, eu estou nessa daqui agora. Não, agora eu estou nessa. Está perdido. E se tem mais de uma visão, se chama divisão. E se tem mais de uma visão, é divisão. A única coisa que tem é bicho, dragão, qualquer coisa de filme doido aí. Cuidado que o Império Romano hoje não é um local, não é um ambiente. É uma influência demoníaca, aonde ele quer roubar a sua visão. E essa influência, abrindo um parênteses, essa influência demoníaca de Babilônia, ele está primeiramente roubando a visão dos homens. Homens, sexo masculino. Porque se ele rouba a visão de um homem, toda uma casa perece. Se o homem não tem visão, toda uma casa perece. Então, homem, cuidado com a influência satânica aí de Babilônia, que ele quer roubar a sua visão. Depois que ele rouba a sua visão, ele te mata. E depois eu vou falar o que é o Império Babilônico e o que eles cultivavam nesse ambiente. O terceiro ponto, ele rouba a sua identidade. Quem lembra de 4 amigos? Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Já vem automaticamente uns corinhos da Assembleia, Jesus. É automático, é uns gatilhos aqui, tá, né? Sadraque, Mesaque, Abednego, aí já começa, né? Mas, vocês já ouviram essa música? Se vocês deram risada, você já dançou muito no espírito nessas músicas, certeza. A Bíblia diz que esses homens, Sadraque, Mesaque, Abednego e Daniel, a Bíblia vai dizer que o próprio rei, em Daniel capítulo 1, versos 5 e 8, que nós vamos ler, que ele prepara uma mesa perante esses homens, com várias iguarias, com várias coisas boas para se comer. Para quem gosta de comer, que eu sei que o povo dessa igreja gosta, principalmente o servo que vos fala, tem gente que está pensando aqui, já está pensando no frango no fim do culto, eu sei, mas acalma o teu coração. Ele fala assim: eu dou o banquete para você, aquilo que você quer comer, mas em troca eu quero sua identidade. Mas quem sabe que o nome deles não era esse? Nós vamos ler agora. Fala: eu dou o banquete para saciar a sua fome momentânea, mas em troca me dá a sua identidade. Esaú era uma fome momentânea. Todo mundo tem fome todo dia, concorda? Tem gente que tem todo segundo. Mas por causa de uma necessidade momentânea, ele entrega aquilo que é sobrenatural, aquilo que era uma identidade, a primogenitura. Muitas vezes estamos entregando aquilo de mais precioso, que é a nossa identidade em Cristo Jesus, para vivenciar momentos passageiros. Aleluia. A Bíblia vai dizer em Daniel capítulo 1, verso 5, vamos abrir lá. Daniel capítulo 1. O verso 5: e o rei lhe determinou a porção diária das iguarias do rei e do vinho que se bebia, e que assim fosse mantidos por 3 anos, para que no fim destes pudesse estar diante do rei. Então aqui ele oferece uma grande iguaria, um banquete. Vamos para o verso 6: e entre eles se achava dos filhos de Judá
Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E o chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, Daniel pôs o nome de Beltazar, Ananias de Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, o de Abednego. Então o processo de vivenciar essa cultura, que hoje é uma influência demoníaca, é aos poucos você vai entregando aquilo que você é em Cristo Jesus. E você acaba absorvendo aquilo que o mundo ou um sistema está a oferecer. Hoje nós estamos vivenciando um tempo onde as pessoas entregam a sua identidade por o simples fato de ser aceito. A rede social pode ser uma bênção se você souber usar, mas o que a rede social tem feito é entregar a sua identidade para você ter likes, fazer de tudo para ter seguidores. Você se senta em lugares e faz coisas para ser aceito, comes das iguarias do mundo para uma saciedade momentânea, mas você não está percebendo que essa influência está tirando de algo mais precioso de você, que é ser imagem e semelhança de Deus. Irmãos, eu conto esse testemunho da minha vida, apesar que todo mundo, eu já nasci em eu nasci num berço evangélico, mas tem gente que brinca com isso. Aí eu vou acabar com as piadas da igreja, né? Falar que era o berço, que era a marca. Não, eu nasci num lar cristão. Mas num determinado momento aí a gente pisa fora da faixa, né? Não sei se você já fez isso. Se você não fez, continue em linha reta e continue até a volta de Cristo. Mas eu falei que eu comecei a gostar de pagode por causa de amigos, para agradar amigos. Se você gosta de pagode, Deus abençoe. Comecei a fazer coisas que rompeu a minha identidade, corrompeu toda a minha identidade para conseguir entrar numa roda de amizade. Quando eu vi, eu falei, quem eu sou? Se eu continuasse em querer agradar o homem e sentar em rodas que não era mais para mim, só tinha um caminho. Sabe como? Igual fala pro Dox, a gente estava descendo de tobogã pro inferno. Não entregue a sua identidade, que é imagem e semelhança, por momentos pequenos e que vão passar. Não vivencie algo terreno que pode comprometer uma eternidade. As pessoas, elas estão brincando no que tange o tema eternidade. Se você tombar o seu corpo aqui, aquilo que você está fazendo com o seu corpo, com as suas convicções, isso vai determinar a sua eternidade. Então não brinque de ser crente, um pé no mundo e um pé na igreja. E eu falo igreja, não é vir de domingo na igreja, porque você vir aqui para domingo não se torna um crente. Porque se um cachorro entrar aqui, ele vai participar do culto também. O que te torna um crente é você vivenciar a palavra com integridade. Você vir ao culto é uma coisa, você participar e ser o culto é outra. Então você vir ao domingo é muito importante. A gente ama estar perto, estar junto, depois almoçar junto. Olha que bênção de Jesus. Ser crente é bom demais, mas isso não te torna um crente, não te torna um filho de Deus. Conhecereis que são meus filhos e os meus discípulos, se a minha palavra estiver em vós. Não é frequentador de culto e nem de soma, é se a palavra estiver em vós. Agora as plataformas vai te moldar, o soma vai te moldar, vai te ajudar, a igreja te ajuda. Mas aonde eu quero chegar é que as pessoas estão entregando o bem mais precioso, que é ser a imagem e semelhança de Deus, por pequenos momentos fajulos,
por pequenos momentos, que eu posso dizer ridículos, para saciar uma fome da carne, enquanto o teu espírito e a sua eternidade está em jogo. É muito sério. Então o Império Babilônico, ele rouba a sua cultura. Roubando a sua cultura, ele rouba todos os seus princípios. Roubando os seus princípios, fica tudo disfuncional. Roubando tudo que é disfuncional, roubou a minha crença. O povo que adorava um Deus, agora vai para um ambiente onde existem vários deuses. Pastor, misericórdia. Mas isso acontece dentro da igreja. Domingo, oh, aleluia, glória a Deus, chora e vamos lá. Na segunda vez, deixa o horóscopo, vamos ver qual que é o meu signo aqui. Hoje tá bom, hein? Vocês não fazem isso, eu creio que não faz. Em nome de Jesus, não faça isso. Tem um horóscopo que ele é certeiro. Olha aí eu dando dica. Holy Bible, Bíblia Sagrada. O que o Senhor tem para mim hoje? Aí você vai abrir João no deserto, raça de víboras. Deus está falando comigo. Ninguém quer abrir a Bíblia. Os princípios estão indo embora. Posso desabafar rapidinho? Aí depois dá para acabar. Crente preguiçoso que não gosta de ler a Bíblia, na sua casa tem uma Bíblia fechada e uma caixinha da promessa aberta. O que Deus quer falar comigo? É só benção. Para de ser hipócrita. Vamos ser crente de verdade. As bênçãos já estão te acompanhando. Você já é abençoado com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Para que correr atrás de bênçãos de algo que eu já sou? Procure agora, todos os dias, andar na palavra e falar: mude o meu caráter, mude a minha personalidade, porque eu quero ser uma cópia de Jesus, eu quero andar como Jesus, eu quero viver como Jesus, eu quero parecer com Jesus. E parecer com Jesus não é ser abençoado, é ter o mesmo caráter, a sua mesma essência, a sua mesma natureza. Aleluia. Chegou um tempo de nós crescermos. Olha para o seu irmão e fala assim: vamos crescer? Mas fala de um jeito carinhoso, em nome de Jesus. Se você não quer crescer, vai para outro lugar, não vem aqui não. Ai Deus, obrigado Jesus. A Bíblia vai dizer o seguinte. Eu recebi uma oração aqui, eu vou falar. Se Deus falou, fale aquilo que está para falar, vai falar. Se você não deseja crescer, é uma escolha sua. Mas você sabia que uma pessoa do seu lado que não quer crescer, ela te atrapalha a crescer? Então olhe para o seu redor. Se pessoas, você está falando assim: vamos crescer, irmão, vamos crescer, e não quer. Apóstolo Paulo fala assim: entrega esse bicho aí para Satanás e segue o seu caminho. Pastor, a gente precisa amar. Eu amo, mas se tem um livre-arbítrio das coisas que não quer crescer, não quer amadurecer, te amo do mesmo jeito. Jesus, ele amava todos ou não amava? Quando ele estava com aquele jovem: ei, você quer vir comigo? Você quer crescer? Quer ter experiências maravilhosas? Ele falou o quê? Vende tudo que você tem, tome a sua cruz e o quê? Eu não vi Jesus seguindo ele. Fala: pelo amor de Deus, vamos. Não. Se você quer crescer, venha. Se não quer, fique onde você está. Só não me atrapalhe. Vamos profetizar agora? Eu creio que todo mundo agora vai ter uma atmosfera de profecia. Olha para o seu irmão e fala assim: você quer crescer? Se não responder, você já sabe a resposta. Você fala: ó, minha bota agora. Sai da minha bota, que eu preciso avançar, eu preciso crescer.
eu preciso amadurecer. Não quer crescer? Fique aí, fica no leitinho. Eu preciso de comida sólida. Sabe por quê? Aí eu não sei nem por que eu estou entrando nisso, mas eu vou entrar. Quem morreu para esse tipo de pessoa não vai ser eu que vou morrer. Cristo já morreu. Então eu não vou me sacrificar para uma pessoa que não quer crescer, não. E você também não deve. Você ensinou a palavra, falou a verdade, não quer? Deus abençoe. Procure para quem quer crescer. Essa é a palavra. Vinde a mim. Quer me seguir? Tome a sua cruz e vamos nessa. Chega de mimimi. Um evangelho que estão querendo viver barato. Jesus, nós te agradecemos pela sua bondade, pela sua fidelidade que dura para sempre. Deixa eu finalizar a palavra de Babilônia, ensinando, ele fala para onde que nós vamos. Mas o interessante é que esse rei Ciro, ele se levanta, e ele é uma grande prefiguração de Jesus Cristo. A Bíblia fala que ele se levanta e ele começa a trazer aquele povo para o seu lugar de origem novamente, devolvendo a sua cultura, devolvendo a sua visão e devolvendo novamente a sua identidade. O povo que estava cativo, o povo que estava perdido, o povo que não tinha mais princípio, o povo que não tinha mais visão, o povo que não tinha identidade, o rei Sírio disse: eu vou resgatar esse povo. Mas o interessante é que se é uma prefiguração apontando para o Messias, a Bíblia fala que nós estávamos mortos em nossos delitos. Nós estávamos no império de trevas. Nós estávamos vivendo segundo as paixões terrenas e mundanas. Mas veio um que não era só rei. Ele é conhecido como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele é conhecido como Jesus, Jesus o Nazareno. Ele fala assim: você está aqui, lamaçal do pecado, mas através de mim eu te resgato e devolvo a sua cultura, que é a cultura dos céus. E não só isso, eu estou devolvendo a sua visão, estou devolvendo a sua identidade. Que identidade é essa? A minha imagem e a minha semelhança. A Bíblia vai dizer em Salmos, e isso vai ser com uma ação profética para essa manhã. Em Salmos capítulo 137, 1, você pode abrir na sua Bíblia, e na sua casa, a Bíblia vai dizer que o rei Nabucodonosor, ele roubou as canções dos lábios daquelas pessoas. Ele roubou a canção. E quantos de nós, em alguns ambientes, nós não conseguimos mais adorar ao Senhor por aquilo que nós estamos vivenciando? Quem já chegou na igreja e não conseguiu cantar porque está passando por uma situação? Ninguém? Obrigado, gente. Pode pôr o pé na cadeira. Isso é uma influência. Sabe por quê? Existe poder na adoração, existe poder no louvor. O que abriu a cadeia de Paulo e Silas? Várias coisas, vários textos bíblicos vai falar sobre o poder. Enquanto ia guerrear, cadê as armas? Não tinha arma, mas tinha um povo que estava à frente do exército fazendo o quê? Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E eles venciam a guerra. Existe um poder nos lábios que adoram ao Senhor. E o rei, o império babilônico, ele roubou o cântico dos lábios do povo. Mas hoje existe uma nova canção para cantar a Ele. Existe um novo cântico. Enquanto existe a pressão, você vai começar nesse momento a adorar a Deus e vai dizer: uau, as prisões estão sendo abertas, as guerras já estão sendo vencidas. Porque existem algumas guerras que você está vivendo e Deus está dizendo: essa batalha não tereis que pelejar, essa batalha sou eu, e você só vai entoar cânticos a Ele, dizendo: tu és santo, meu rei.
E Ele devolve aos cânticos, aos nossos lábios, o sorriso volta para o meu rosto, porque não foi um rei sírio, mas foi o Rei dos reis, Senhor dos senhores, dizendo: chegou o momento de cantar, porque o Senhor me resgatou do império das trevas e me transportou para o reino do seu Filho. Agora eu não estou mais preso, porque Cristo me libertou. Foi para a liberdade que Cristo libertou, e hoje eu sou livre. O Império Romano tentou, o Império Babilônico tentou me corromper com as luxúrias, com a depravação sexual, me tentou fazer de tudo, mas veio o Rei dos reis falando assim: ei, você não é isso não, você é minha imagem, minha semelhança, você é santo como eu sou santo, você é a menina dos meus olhos. E toda aquela depravação que eu estava vivendo agora está indo por terra, porque eu fui resgatado pelo Rei dos reis, Senhor dos senhores, chamado Jesus Cristo, o Nazareno, o Emanuel. É esse que te resgatou do império das trevas. Eu quero nesse momento que você se coloque de pé onde você está.